papel do professor é mais complexo do que passar informações de um determinado assunto ou área. Ele deve incentivar o raciocínio, aguçar a curiosidade e ajudar a preparar seus alunos para a vida em sociedade. No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos abordar a profissão professor. Estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Cláudio Henrique da Silva, que é professor de matemática, e a educadora Irani Perenha Bacalá. Eu queria agradecer a presença dos dois aqui. Bom, para começar, agradecemos a oportunidade. Ok. Bom, para começar, o que é preciso para se tornar um professor, na opinião de cada um? Bem, nós temos dois ângulos para analisar, né, nessa questão. Se você for pensar no técnico, ele tem que fazer um terceiro grau, ele tem que ser habilitado para poder ministrar as aulas. Mas não só isso, ele tem um conjunto de habilidades que tem que desenvolver para que ele possa ser um bom profissional, para que ele se realize dessa forma e para que ele consiga fazer com que os alunos realmente aprendam o que é a função principal do professor. Então, essas habilidades têm capacidade de observação, estudar constantemente, ser afetivo é essencial, associado a outras como responsabilidade e tal. Uhum. O senhor concorda, professor? Sim. Para a pessoa chegar a ser um professor, né, continuando a palavra da Irani, eu quero aqui agradecer a sua presença, de aceitar o nosso convite de participar, porque eu tenho muita consideração pela senhora e também pela bagagem que ela foi minha diretora. Uhum. Ela foi minha diretora, já foi delegada de ensino, já foi coordenadora pedagógica de várias escolas particulares. Hoje ela se encontra lá no Tati Coque, né? É coordenadora pedagógica e uma pessoa que entende, realmente viveu a vida toda trabalhando com educação e com competência. E para um profissional chegar a ser professor, primeiro nós sabemos que tem que ter o ensino fundamental 1, fundamental 2, fazer o ensino médio, né, que é o antigo colegial, que a gente falava primeiro é o terceiro colegial, e depois passar por um concurso de vestibular para ingressar na faculdade que ele quer. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado por matemática. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular para ser professor de matemática, entrei na faculdade, fiz a licenciatura plena em matemática em 4 anos e até hoje, já faz 22 anos, estou dando aula de matemática. Então, para ser professor, tem que passar por todas essas etapas. Bom, na verdade, os dois gostam da matemática, né? Comum. Isso. Um amor comum. Isso, com certeza. Bom, nós estamos agora, num momento, trabalhando a uma conquista aqui dos educadores municipais. Como está esse trabalho? O plano de carreira no município, mais especificamente para o senhor, professor Cláudio. Isso, o plano de carreira nós começamos, quando foi criado o Fundeb pela Emenda Constitucional 53, que foi o novo financiamento público da educação. Antes as prefeituras recebiam com o Fundef dinheiro só para primeira a quarta série. O município era responsável pelo ensino infantil, 10% da arrecadação do ensino infantil e 15% para a primeira a quarta série, que sempre foi 25%. E além desses 15% de primeira a quarta que o município investia, vinha per capita, né, por aluno, de acordo com o Fundef, um valor X por aluno ano. E esse valor, ele é depositado no dia 10, dia 20, dia 30, por decente, né? Todo decente de cada mês é depositado, eles fazem quanto vai gastar por aluno no ano, faz a divisão das parcelas e manda aqui para o município. Aí foi criado o Fundeb. Com o Fundeb, o ensino infantil até o ensino médio recebe dinheiro do Fundeb, do governo federal. Que como é feito? O município ele tem que investir 25% na educação. Além desses 25%, o governo federal manda para Araçatuba o Fundeb. Esse ano Araçatuba está recebendo 28 milhões de reais do Fundeb. 30 milhões da arrecadação própria dos impostos que vai para a educação para fazer o compute de 25% e mais esses 28 milhões que está vindo. O que significa isso, o senhor que foi secretário, o que significa isso para a rede? Para a rede é muito bom, porque o ensino infantil caminhava somente com os 10% da arrecadação do ensino da prefeitura. Agora, com o Fundeb, nós podemos usar os 25% em qualquer modalidade.
Se o prefeito quiser esse ano investir 25% da arrecadação tudo no ensino infantil que está deficiente, e essa deficiente ela foi criada pelo Fundef, que só foram cuidadas das primeiras à quarta, Irani, porque o dinheiro só podia gastar com primeira a quarta, só ficava com 10%, né, no infantil. Agora não. Essa nova emenda constitucional deixou aberto para investir os 25%, inclusive em todos os municípios brasileiros, os prefeitos estão cuidando mais do infantil que estão capenga. As creches estavam sem berçário. Quando eu fui secretário em 2007, eu inaugurei 10 berçários em 1 ano e 2 meses que eu fiquei à frente da secretaria. Eu fui até a periferia, vocês sabem disso, nós colocamos mais de 400 crianças no berçário, porque os pais não tinham onde deixar as crianças poder trabalhar. O vizinho tinha que cuidar, eles gastavam R$50 por mês do seu salário, o quanto nós do poder público que temos que oferecer a vaga pela Constituição para a criança. Então, o Fundeb veio, aumentou muito a arrecadação da União, do Estado, do município, e com esse aumento de arrecadação e com a entrada de todo o ensino infantil, que nós temos quase 10 mil crianças no ensino infantil de Araçatuba, que até a criança do berçário agora recebe dinheiro do Fundeb, o orçamento da educação em 2007 era 42 milhões, esse ano é 58 milhões. E vai aumentar porque a Prefeitura de Araçatuba aumentou a arrecadação em 7%. À medida que aumenta a arrecadação, 25% desses 7% vai ter que vir para o caixa da educação. Então, o que acontece? Tem bastante dinheiro. O prefeito fez as conferências, nós já estávamos com o plano de carreira pronto. Quem confeccionou o plano de carreira não foi o professor Cláudio, não foi Maluli, não foi prefeito nem secretário, foi a própria rede municipal. Os profissionais da educação se reuniram, professor, diretor, coordenador, todo mundo inspetor, pode dar sugestão. Todos, nós fizemos uma comissão, todos defenderam a sua classe no momento. Contratei o Vanderlei Nery Santiago, que é especialista em Fundeb, que é especialista em orçamento. Pagamos ele para dar assessoria financeira e jurídica para essa comissão, junto com o Cisema, junto com o Mané do Cisema, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do município, e daí saiu um plano. Esse plano estava o ano passado na prefeitura, mas como o ano passado foi um ano eleitoral, não pode no ano eleitoral aumentar e nem diminuir despesa com funcionalismo, porque a lei eleitoral. Proíbe, né? Então, esse ano nós assumimos novamente como vereador aqui nessa casa, encaminhamos para o prefeito do Sério o plano de carreira já pronto. E o que o prefeito nos disse? Que ia fazer as conferências municipais de educação, ia fazer um grande debate, e se porventura alguma coisa que fosse decidida na conferência fosse boa para a categoria, ele ia anexar o resultado das conferências junto ao plano. E isso ficou pronto essa semana. E o prefeito está entregando para nós, a semana que vem, esse plano com as conferências. E nós vamos fazer um amplo debate. Por quê? Porque nós não vamos ter que mudar muita coisa, porque foi a rede municipal que fez, Irani. Nós respeitamos os funcionários da educação e nós temos que dar esse retorno a eles, porque nós não podemos acabar com o trabalho que foi feito. Então, o prefeito melhorou, o plano de carreira melhorou, só que nós vamos passar essas melhoras e as eventuais mudanças que ainda nós não sabemos para os professores. Nós vamos reunir, nós estamos pedindo para o Cisema um espaço no Taticoque, nós vamos reunir com os 1.402 funcionários da educação e nós vamos fazer um debate. O prefeito é uma pessoa democrática, é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e o Cido Sério é uma pessoa sensível. Eu tenho certeza que ele vai atender os educadores, porque ele não fez outra coisa na vida dele, na trajetória política dele, a não ser defender o salário dos trabalhadores como presidente do Sindicato dos Bancários. Então nós sabemos da sua história e eu tenho certeza que a educação pode ter uma tranquilidade, porque o passado do prefeito, eu acho que ele não vai querer manchar o passado dele, não dando um plano de carreira que vai ficar à altura dos funcionários da educação. Bom, Irani, a gente estava comentando antes de começar o programa sobre a importância do professor estar próximo do governo, né? Isso faz a diferença, né? Isso faz a diferença. Por isso que eu acho que a educação no município tem tudo para dar muito certo cada vez mais, porque estão muito mais próximos, né? Existe uma cumplicidade capaz de ser lançada, de ser criada por conta dessa aproximação. Então, o prefeito, a prefeitura, os vereadores acompanham o trabalho, têm acesso a esse trabalho, como é que ele está sendo desenvolvido. Os educadores, por sua vez, estão ali prontos para
dar a sua colaboração, apontando caminhos, defeitos, acertos, erros, enfim. Essa troca é que faz um depender do outro e essa cumplicidade melhora para o aluno, que é o foco de tudo. Bom, a questão do plano de carreira é de importância fundamental, né, para o professor. Fundamental, ninguém vive de brisa. Isso. Né? Exatamente, e para o professor e para o aluno, que é o resultado, né, de tudo, né? Então, Irani, eu acho importante também, Irani, porque, veja bem, as escolas estaduais, o governador está lá em São Paulo, José Serra, e o secretário Paulo Renato fica lá em São Paulo. Aqui na escola, eles não estão aqui para dar assim, aquela assistência, estando perto dos professores, perto da escola. Diminui a visão, né, Cláudia? Diminui a visão. E outra coisa, não é só isso. Aqui no município, o telhado, aconteceu alguma coisa com o telhado da escola, a torneira quebrou, aconteceu algum problema, o professor não está correspondendo com a expectativa da comunidade, o diretor não está correspondendo, tem a Câmara dos Vereadores aqui, o pessoal vem aqui reclamar, vai reclamar para o secretário está aqui na Rua São Paulo, está próximo à comunidade. Então, eu acho que toda a gestão próxima à população funciona melhor. Com certeza. Funciona melhor porque a distribuição dos recursos são melhores, a distribuição dos recursos, por exemplo, nós fizemos uma licitação para reformar 20 escolas no valor de 2,5 milhões. Fizemos no ano 2007, Irani, fizemos uma licitação global, a empresa que ganhasse, o secretário ia emitir as ordens de serviço para reformar a escola. Foi um sucesso. Nós reformamos em apenas 8 meses, não foram 20 escolas, foram 23 escolas. Nós reformamos em apenas 8 meses. Demos a ordem de serviço, a empresa no outro dia já começava a contratar. Então, às vezes, tinha 5, 6 escolas sendo reformadas do teto até o piso. A empresa. Agora, o Estado, ele licita escola por escola para ser reformada. A FDE tem aquela morosidade. E acompanhar também é muito mais difícil. E acompanhar é difícil. Você vê o tanto de denúncia que tem no Estado, porque aquela escola não foi feita à altura, porque os técnicos estão tudo lá em São Paulo. Vai 2, 3 vezes lá e fica complicada a gestão. Então, aqui não. Aqui o vereador está aqui, o vereador faz uma comissão, ele entra dentro da escola. Aqui, o diretor acha que não está bom, ele vem aqui na Câmara, ele vai com o secretário, ele vai com o prefeito, está tudo próximo. Então, a gestão é melhor. É por isso que a qualidade de ensino de 1ª a 4ª série no município, de quando nós municipalizamos para cá em 99, Irani, melhorou muito. É visível, as escolas municipais e estaduais as municipais estão muito à frente. Então, isso daí o que acontece, a gestão próxima melhora a qualidade de ensino, melhora a distribuição de recursos e a transparência e a resposta para a comunidade que tanto quer uma educação de qualidade. Bom, é preciso um plano de carreira. E o que mais é preciso para o professor hoje dentro? Quais as dificuldades do professor de hoje? Pessoalmente, eu acho que é aquilo que nós estávamos conversando. Ninguém vive de brisa, então é necessário mesmo que ele tenha um plano de carreira, que ele tenha um salário condizente com aquilo que ele faz, com aquilo que ele executa, né? Ele tem que estar feliz, mas isso não é tudo. Ele tem que exercer bem a função dele. Isso é fundamental. Até porque, de repente, você tem professor que ganha pouco, professor que ganha muito, dentro de uma mesma escola. Porque depende daquilo que você faz, né? Para você se valorizar. De repente, o que eu estou fazendo, eu mereço por aquilo que eu estou fazendo o salário menor daquilo que eu ganho. Ou, ao contrário. Por isso que o professor, como nós dissemos aqui no começo, o professor tem que ter habilidades específicas, tem que estudar, tem que ser afetivo, tem que estar totalmente envolvido com aquilo que ele faz. Bom, nós vamos continuar falando sobre a carreira de professor, daqui um pouquinho a gente volta, tá? Fique ligado. Fraternidade e segurança pública. A paz é fruto da justiça. Campanha da Fraternidade, CNBB. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta.
E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Hoje no programa Cidadania em Pauta nós estamos discutindo a profissão professor e os nossos convidados são o vereador Cláudio Henrique da Silva, que é professor de matemática, e a educadora Irani Perenha Bacalá. Bom, vamos falar um pouquinho das mudanças do professor durante os anos. Hoje o professor atual é diferente do que foi há alguns anos atrás? Tem uma nova postura? Sim, eu acho que aí cabe fazer um gancho, se me permitem, com história e ciência. Porque o professor e o trabalho do professor antigo, vamos dizer assim, ele é ponto de partida para o nosso trabalho. Ele é ponto de apoio para tudo que vem acontecendo. Então, pedagogia é uma ciência. Pedagogia é a ciência da educação. Ciência, pela essência da palavra, é movimento, é descoberta, é transformação, é o novo aparecendo. Então, quando você pega o professor antigo, que não é só uma história, um relato do passado, é o entrelaçar o passado com o atual, com o presente. Então, quando você pega esse professor como ponto de partida, estudando tudo aquilo que ele fez, como fez, o contexto da época, trazendo para a realidade de hoje, você tem aí propostas que fazem com que apontam caminhos de mudança. Então, o professor de antigamente é diferente do professor de hoje, porque os contextos são diferentes. Basicamente, o que foi mudado, assim, de mais real? Por exemplo, um ponto que é marcante ele era extremamente disciplinador. E aí, com essa busca da democracia, nós falamos muito em liberdade, nós falamos muito em direitos e discutimos a necessidade disso tudo. E aí, talvez, haja um pouco ainda de confusão nessa liberdade, até onde, e as regras, como é que ficam, porque ninguém vai a lugar nenhum sem disciplina e sem organização, mas ela não precisa ser como foi na época em que ninguém tinha direito à palavra. Hoje é diferente, hoje você pode lidar com isso, mas ainda tem um ditado chinês que fala muito do bambu e a envergadura do bambu. Nós puxamos muito para um lado, eu acho que está na hora de buscar o equilíbrio, porque as normas existem dentro da escola atual também. E o trabalho do professor se assemelha ao trabalho do professor antigo, que é o ponto de partida de tudo, só que num contexto de hoje moderno, numa situação diferenciada, mas que também exige, é necessário que se tenha dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, uma organização, as regras, os limites, para que a gente chegue a um ponto almejado. Professor Cláudio, é difícil impor limites aos alunos de hoje? Olha, antigamente, como a Irani disse, era mais fácil, porque antigamente nós não vivemos um tempo da democracia. Após a democratização do país de 1985, quando o nosso país começou realmente a democracia ficar sólida, o que aconteceu? Mais direitos, mais assim, os professores começaram a ouvir mais os alunos, até a própria estrutura do ensino mudou. Até com a aprovação da Lei de Diretriz e Base da Educação em 96, então com o avanço da tecnologia, com a mudança nas regras da educação, com a mudança de tudo isso nesse contexto, antigamente a gente mandava carta pelo correio, né, Irani? Mandava carta. Agora não, hoje se você quiser conversar com a pessoa no Japão, você entra no MSN, se ela estiver online, você está conversando. Então tudo mudou. E os alunos de hoje são mais difíceis, sim. Por quê? Porque a tecnologia, ela avançou de uma maneira tão rápida e o ensino, a estrutura de ensino no país mudou pouca coisa. Então hoje, a álgebra que nós ensinamos no passado, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente ensina a mesma álgebra hoje, só que tem que ser de uma maneira completamente diferente. A didática, né, Cláudia? A didática, a pedagogia que nós fizemos, o curso de pedagogia que nós fizemos já foi muito diferente dos outros professores que já estão aposentados. O aluno hoje é muito mais questionador? Muito mais questionador. Muito questionador. Muito mais. E ele se sente no direito de questionar
e o professor responder, e ele tem que aceitar a resposta do professor, porque se ele não aceitar, ele vai questioná-lo novamente. Isso daí faz parte do processo democrático. E o nosso país vive em plena democracia. E essa democracia, essa essência da democracia, que nosso país construiu já uma base muito sólida, porque eu tenho certeza que, se Deus quiser, nós nunca vamos viver mais uma ditadura, que nós sabemos o que aconteceu na ditadura militar, principalmente com o ensino brasileiro. Então, há direitos, muitos direitos e também deveres. Hoje a escola tem regras, a escola também impõe limite aos alunos. Os alunos hoje não respeitam mais professor. Respeita sim. Aí depende muito do educador negociar com o aluno. Eu, por exemplo, eu não tenho problema com disciplina em sala de aula, porque eu sei negociar com os alunos. O professor tem que ter essa negociação. O professor querer bater de frente com um adolescente que fica na internet, que tem tudo do bom e do melhor em casa, que tem o curso extra, que tem tudo, ele vê um monte de informação em volta dele. Ele chega lá, um professor autoritário, um professor que não dê atenção para ele, um professor que explica e ele não entendeu, o professor não explica de novo. O aluno ele se revolta contra esse professor. E esse professor está deixando de existir já, porque ele não suporta ficar mais dentro de uma sala de aula. Porque os próprios alunos não deixam esse professor mais, ele não suporta mais esse professor. Então, o professor ele mudou muito. Mas os valores do passado continuam o mesmo. Os valores de ensinar, o aluno aprender, os valores de estar ali todo dia procurando dar conselho aos alunos, porque eu de vez em quando eu paro minha aula 5, 10 minutos, dou conselho a eles, explico até o meu passado. Eu explico de onde eu vim, que a educação, a cultura e o saber. Eu cheguei na Câmara, eu fui secretária de Educação, eu sou professor efetivo de matemática pelo saber, pela cultura, pelo estudo. Então, por isso que os professores têm que resgatar esse valor do passado e colocar na sala de aula, que eles só vão melhorar a vida deles e terem um futuro brilhante se eles estudarem. Deve ser muito difícil lidar com muitas pessoas diferentes, né? Cada um tem sua personalidade, traz os seus costumes. Isso. Como que é isso? É a cultura que o aluno traz, né? O professor tem que ter sensibilidade para cada aluno, isso. né, Irani, ele pensa de uma maneira, ele leva um referencial da casa para dentro da sala de aula. Por isso que entre as habilidades do professor tem que estar essa presente, um conhecimento de psicologia, a fase de desenvolvimento em que o aluno se encontra, né, que aquela criança se encontra, e também saber lidar com as diferenças, porque de repente o aluno chega com uma agressividade, vamos dizer assim, que para ele é uma coisa muito natural, porque ele vive no meio assim. As pessoas o tratam assim. Eles se tratam dessa forma. E aí o professor, se ele não souber entender esse aluno, ele vai achar que o aluno está contra ele, quando na verdade ele é só um produto do meio. Então o professor tem que ter essa capacidade. Há um aluno dentro diferenciar. Há dentro da sala de aula também um aluno que não quer estar lá. Sim. Hoje é quase que obrigado, quer dizer, é obrigado por lei estudar, né? É obrigado por lei. Como lidar com esse aluno que não quer estar ali? Deve ser muito complicado. Olha, tem um livro que fala que a função do professor é ensinar. Só que ensinar, o verbo mesmo, ele depende de que o outro aprenda. Então, ensinar, executar a sua função de professor, depende do que o aluno vai aprender. Por isso que o professor tem que se empenhar o máximo, o quanto ele puder, para que ele realize sua própria função, que é fazer com que o aluno aprenda. Então, esse aluno que está desmotivado, de repente, o professor Cláudio sabe disso, de repente você preparou a tua aula de uma maneira e naquele dia você não consegue dar aquela aula. Você tem que usar outros recursos, você tem que usar outro caminho, você tem que usar uma linguagem diferente, porque a sala pede. E o professor tem essa noção ali na sala de aula, que o aluno está aprendendo ou não, está em outro mundo? Tem noção, só no olhar. Eu sou um médico. Quando o médico coloca o aparelhinho ali para ouvir o coração, eu explico alguma coisa no exercício na lousa. Pelo olhar dos alunos dá para a gente, no olhar, e a metade não entendeu. E eu brinco muito na sala de aula. Eu falo assim, eu vou explicar tudo de novo porque a metade não entendeu. Você não entendeu, por que vocês não perguntam? Eu vou explicar tudo de novo, você está entendendo? Então o professor, ele tem esse olhar, ele tem. É uma profissão, Irani, eu acho que a nossa profissão é a profissão mais nobre do mundo, porque todos passam pela mão do professor. E mestre, só dois são chamados: Jesus Cristo, né, que é o Salvador do mundo, e o professor, que é o Salvador da fome, da pobreza, da miséria, da ignorância. Então
Só por isso que Jesus Cristo e professor são chamados de mestre. É a profissão mais nobre, é a profissão que vai preparar a criança, é a profissão que todos passam pela mão dele e a pessoa vai ter um futuro. No futuro dela, foi pelos ensinamentos do professor. Eu aprendi matemática com o professor Cláudio, eu fiz vestibular, eu passei, eu estou fazendo minha faculdade. Inclusive eu e a Irani, nós temos vários alunos que viraram professor de matemática porque foram apaixonados pela aula dela e muitos, a Irani também conhece, viraram professor, são professor de matemática porque ficaram apaixonados pelas aulas do professor Cláudio. Isso deve ser muito gratificante. Muito. Né? Essa capacidade que o Cláudio coloca de observação, esse olhar para o aluno que nós citamos no começo da nossa conversa. Quer dizer, é o professor que cria a ponte. É o professor que cria a ponte. Não é o contrário. É o professor que tem que, naquele momento da explicação do exercício, ele tem que usar uma linguagem, uma didática melhor. De vez em quando eu invento uns termos em matemática e inventando esses termos, eu ganho, eles aprendem. Aí depois eu começo aquela técnica do exercício. Por exemplo, para ensinar a equação, eu desenho a balança desequilibrada, aí coloco a balança equilibrada. Ele vai entender por que nós temos que deixar no primeiro ou no segundo membro a variável x e no outro membro o termo independente. Então, através de desenho, você tem que ter didática, você tem que desenhar. Eu desenho, a Irani sabe disso. A minha lousa é toda desenhada, tem lá o retângulo, o quadrado, porque eu sempre procuro ter uma nova didática. Porque é duro você chegar nessas crianças de 13 anos, que é aquela aula, monômios, polinômios, produtos notáveis, fatoração. Eles têm que entender o que é isso na prática. Eles têm que saber por que a área do quadrado é a base ao quadrado, o lado ao quadrado. Ele tem que entender isso. Bom, e o exercício de começar tudo de novo, todo ano? Lógico que os alunos são outros, mas você vai ensinar a mesma coisa. Isso se renova também para vocês? Olha, sempre um começo? Tem uma professora que, por sinal, já faleceu, mas ela dizia sempre assim, o primeiro dia de aula, ela tinha 30 anos de magistério, mas ela dizia, o primeiro dia de aula, eu fico emocionada, com calafrios, arrepiada. É sempre muito novo o primeiro dia de aula. Não importa que esteja fazendo isso há tanto tempo. É lógico que também você tem que considerar que algumas pessoas fazem isso tão aleatoriamente que deixa de ter a importância que merece. Mas é sempre muito gostoso e emocionante o primeiro Fátima, contato. é só para fechar esse ponto. Ô Fátima, não parece que já faz 22 anos que eu ensino a mesma coisa. Porque, como a Irani disse, todo início de ano, você vai receber a sua classe, por exemplo, 8º ano. Você vai receber, você sabe, eles não sabem desse conteúdo. E eu que vou ter que colocar lá no coraçãozinho dele isso daqui. Então, nem parece que você, o ano passado, ensinou aquele conteúdo para esses alunos. É uma aventura sempre nova. É uma aventura nova e gostosa. E gostosa. Eu já falei, eu vou aposentar, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar sem dar aula, porque a minha vida é ser professor de matemática, adoro ensinar. É uma profissão cansativa, é estressante, mas a gente não vive sem, né, Irene? Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Quem faz, não dá para deixar. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria que vocês deixassem, assim, bem rapidamente, uma mensagem final para quem está assistindo sobre essa carreira de professor tão importante. Bem, eu gosto muito de citar poetas, né? Eu acho que o poeta é um ser criado por Deus para dizer aquilo que eu não consigo. Então, tem uma música que fala que, do Vinícius, que fala que o amor dói. O amor, para ser amor, tem que doer. O professor também, a profissão, para ser uma profissão mesmo, para você exercer aquilo dignamente, tem que doer. Então você tem que estudar. E acrescento mais um poeta, ser um eterno aprendiz. O senhor pensa assim também? Com certeza. E também nós sabemos que os professores hoje no país, nós temos, por falta de investimento do setor público, né, que os governos que passaram, os governos que estão, eu acho que deveria valorizar mais o professor, né? Eu acho que os governantes, principalmente o governo do estado, eu acho que deveria olhar mais pela carreira do professor, valorizar mais o professor, porque nós sabemos do trabalho que um professor enfrenta na sala de aula, nós sabemos das dificuldades, nós sabemos que o professor, ele sai da casa dele com todos os problemas que ele tem na família, mas no coração dele existe uma chama viva que nunca se apaga, daquela vontade
de ensinar o aluno e fazer o aluno aprender. Eu acho que todo professor tem isso dentro do coração. Então, por isso, a gente deixa registrado aqui que os governantes, os governos que estão no poder, valorizem mais essa classe, que é a classe mais nobre da nação, que é a classe do professor. Eu prometo que a gente vai retomar esse assunto de novo, né? Porque a gente deixou de falar muita coisa. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos dois. Obrigada, Fábio. E eu agradeço também a sua audiência e eu aguardo você no próximo